Bom, então, galera, tá começando mais uma Mag Talk. Estamos juntos aqui com o meu amigo querido Fábio Mica, né, Fábio Mica? Acho que desde já, acho que o pessoal vai fazer a primeira pergunta se você é locutor, né, pela sua voz. Não sou locutor, não. Nunca tentei nessa área, não. Mas eu fui, como eu te falei aqui, eu fui goleiro, então goleiro era bom pra poder ter essa voz, instruir o time e tal, né? Isso é importante. Tinha que gritar muito no campo, né, Gritar muito, tá vendo o adversário vindo de longe, fecha aqui, fecha lá, marca aqui, marca lá, junto com a torcida gritando ainda, tem que gritar mais, sai a rouco todo jogo. Que legal. E você foi goleiro, você começou já como goleiro, como é que foi sua trajetória assim no futebol? Eu comecei, todo goleiro tentou ser atacante, lembre disso. Mas quando não tinha muito estilo, não fazia gol. É verdade, então. É verdade. Aí você vai caindo um pouquinho pro meio campo, no meio campo vai pra zaga, da zaga pro goleiro, depois ali ou você vai pro gandula ou você vai fazer outra coisa. Então, mas assim, eu sempre gostei de jogar no gol, né? Tanto futebol de salão quanto futebol de campo. E aí, com 16 anos, eu tinha uma oportunidade de fazer um teste na Ponte Preta. E aí foi ali que deu início. Na verdade, eu jogava futebol amador já na cidade onde eu fui criado, né? Uhum. E aí, dali, alguns amigos... Você cresceu aonde? Eu sou jundiaiense, porém, meus pais são todos... Meus pais são todos, não todos. Meu pai e minha mãe são paranaenses, minha irmã também. Mas eu sou jundiaiense, mas nessa época eu estava morando em Campo Limpo Paulista. Campo Limpo. Aqui, perto de Várzea Paulista, ali e tal. Sim. E ali, eu jogava futebol amador ali, futebol de salão. E alguns amigos jogavam na Ponte Preta. E eles arrumaram um teste para mim. E aí é onde eu comecei minha carreira num clube, assim, de fato, que tem história. Que legal. E você vê que essa região tem essa impressão que revelou muito jogador, né? Pro futebol brasileiro, assim, né? Sem dúvida. Você pega Campinas, você pega ali Jundiaí, você pega aqui o interior, né? Tanto é que o campeonato estadual mais forte do Brasil hoje é o Campeonato Paulista, né? É onde revela mais jogadores. Verdade. E sempre tem surpresa, né? Porque você pega assim, às vezes, o Campeonato Carioca, vê o Mineiro, parece que sempre os mesmos, né? Sai um ou outro ali e tal, mas aqui... O Paulista dá um... Aqui, como diz um amigo meu, onde o rio passa, né? O rio passa ali, você joga vara e pesca um monte de peixe. Verdade. Isso aí. Então você começou... Quantos anos mesmo? Nessa época eu tinha 16 mas sempre um sonho de ser atleta desde pequeno, né? Meu pai não foi atleta, minha mãe não foi atleta. Minha irmã jogava vôlei, mas não profissionalmente. Quem jogou profissionalmente foi, como eu te falei aqui, lá da minha esposa, na verdade, né? Lá da minha esposa, meu sogro foi jogador, os tios dela foram jogador, a mãe dela foi jogadora de vôlei do Cruzeiro, né? Então assim já tem uma família esportiva, né? Ela é formada em educação física. Que legal. Tem uma turma, Isso ajuda muito também, né? Ajuda bastante. Né? Incentiva bastante. Mas aí nessa época eu não conhecia ela, não. Conheci ela só depois da conversão. Porque antes da conversão eu não namoraria ela nunca. Não, compreendi. Como que foi a carreira aí no futebol? Conta um pouquinho. Olha, eu não cheguei a jogar em clubes grandes, assim, do Brasil, né? Joguei em alguns clubes medianos e pequenos, mas eu joguei aqui, comecei minha carreira na Ponte Preta, ali de Campinas, fiquei 4 anos ali, onde me profissionalizei. Depois ali eu joguei na Internacional de Limeira, eu joguei juntamente com o Silas ainda, o último clube do Silas nós jogamos juntos, né? Era a primeira divisão. E depois eu vim para Sorocaba, era um clube, chamava Atlético Sorocaba. Estava na primeira divisão do Paulista e estava na Série C do Brasileiro. Fiquei 3 anos ali. O dono do time era dono de uma seita, né? Era o Reverendo Moon, nessa época ainda. Mas ali foi. Tantas experiências lindas ali que o senhor fez naquele lugar ali, maravilhosas. Sim. E dali eu fui para Sampaio Correia, que é no Nordeste, que hoje está na Série B. Joguei um tempo em Minas, no time da Tombense também, que foi para a Série B. Joguei aqui no Bragantino. Nós somos campeões brasileiro em 2007, na época, e semifinalista do Campeonato Paulista. E a carreira foi aí. Eu parei na Tombense mesmo. Foi o último time em 2012. Subimos da segunda para a primeira. Foi onde encerrei minha carreira, porque já havia alguns anos lutando com o chamado, né? O chamado já, um bom tempo no meu coração já. Vamos dizer assim, então essa transição do futebol para uma outra carreira foi exatamente ligada... Foi o ministério. Eu tinha uns 4 anos lutando, não para, continua, vem pro chamado integral não, já tinha entrado no seminário. E aquela luta dentro do coração. Continua. Mas no tempo certo, do modo certo, como diz a Bíblia, eu tomei a decisão, Legal. juntamente com minha esposa, e
estamos aí até Que hoje. bacana. Eu imagino que assim, esse desligamento para quem tava do seu dia a dia, como que foi essa citação? Assim, eu lembro que quando meu pastor, o pastor Aguiar, né? É o pastor emérito, o pai do pastor Flávio Vassoura, que é o nosso pastor sênior hoje, ele me chamou um dia, em 2011, eu estava indo para uma viagem missionária através do esporte, os Atletas de Cristo, e estava indo para o Japão, porque tinha ocorrido um tsunami e um terremoto lá, a gente foi prestar socorro lá, né, junto com os atletas e alguns missionários juntos. E ele me chamou um dia e falou assim... Porque acho que 2004, né? 2011. 2004 foi na Indonésia. Ah, tá, foi o de 2011. Nós tivemos na Indonésia também. Na Indonésia, tivemos ali na Tailândia também, fazendo esse trabalho missionário e evangelístico também. E aonde meu pastor me chamou um dia, ele falou, eu chamei você aqui pra gente conversar, porque eu vejo um chamado em você, eu vejo que você tem uma paixão pelo evangelho, um chamado em você, já está no seminário. Eu gostaria que quando você parasse de jogar, quando o futebol saísse do seu sangue, você viesse ficar comigo por um tempo. Até então eu falei, pastor, obrigado pelo carinho, obrigado pelas portas abertas, mas eu quero continuar jogando e meu futuro coloquei diante do Senhor, eu sei que no tempo certo as coisas acontecerão. E realmente aconteceu. Depois nós tínhamos subido da segunda divisão para a primeira divisão e eu estava tentando negociar com outro clube. Foi aí que eu me coloquei diante do Senhor e ouvi o Senhor me chamando integralmente mesmo no ministério. Uau. Fui falar com o meu pastor, conversei com a minha esposa, fui falar com o meu pastor, e ele falou, tá bom, você começa amanhã comigo. Então, assim, e essa transição foi tão... Eu só tava esperando. Só esperando, só tava, né, aguardando. Sabe quando a bola vai rolar pro cara chutar? Então, assim, ele só tava aguardando. E aí, eu comecei, eu lembro que foi dia 1º de agosto, dia 31 de julho de 2012 eu falei com ele, dia 1º de agosto eu já estava integralmente na igreja, dando suporte aos ministérios da igreja, ainda não liderando nenhum departamento, mas dando suporte. Show. Legal. E ainda mais pra você que é jovem, como é que foi pra você, assim, ainda tão jovem e até na ascensão na carreira, né? Porque você tava no momento de uma decisão importante, né? Até de ascender mais ainda dentro da carreira do futebol. E ter essa convicção do seu chamado, assim, até legal pra galera ouvir isso, né? Sim, isso foi, assim, como eu falei, já era algo que já vinha ardendo no meu coração, queimando no meu coração, né? Eu amava cuidar de pessoas, eu amava compartilhar o evangelho. Nas reuniões de Atletas de Cristo que nós fazíamos ali, acabava liderando, né? Eu lembro que com 2 anos de conversão, eu converti com 20 anos. Com 2 anos de conversão... Então aí você já tinha uns 11 anos. Você já estava no meio do futebol. Isso, já estava no meio do futebol. Uns Eu me converti, eu lembro que foi um jovem, foi o Robson, que semeou a palavra no meu coração. E depois de 1 ano que o Robson ministrou no meu coração, foi que eu me converti verdadeiramente, genuinamente. E foi uma mudança radical, assim, mudança radical foi dentro total. do futebol. Dentro do futebol. Sua conversão. Isso. E a primeira igreja que um amigo meu jogava comigo me levou foi a Igreja Nazareno. Assim, a primeira igreja que eu conheci foi a Igreja Nazareno. E eu me lembro que, assim, eu mudei radicalmente. Fiquei até meio chatão, sabe aquele cara chatão mesmo, com a vida que eu levava? Porque era uma vida boêmia, eu vivia na noite, na balada, bebida, bagunça, fazendo um monte de coisa. E quando Deus me resgatou, eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero viver uma vida intensa para Jesus, eu não quero, né, não quero mais, quase quebrei o negócio aqui. Calma aí, pessoal, eu sou assim mesmo, gente, sou bem... Pode quebrar, Vai pra cima. Então, e assim, o meu coração, assim, queimando, né, por aquilo. E eu lembro que com 6 meses, por exemplo, de conversão, minha Bíblia inteira tava já tinha lido inteira. Já tinha rabiscado ela inteira e tal. E igual eu falei para você, com 2 anos depois de conversão, eu já liderava um grupo de 40 meninos de 14 a 20 anos dentro de um quarto no clube. Foi muito rápido, assim. Muito rápido. Então, assim, já começava a cuidar, já começava a ler. Graças a Deus teve o Silas na caminhada, alguns outros atletas mais maduros. O Silas, para quem não lembra, não conhece, né? Que foi um atleta, ele jogou no São Paulo, né? Ele jogou no São Paulo, jogou na Itália, ele jogou também na Argentina. Ele foi o estrangeiro mais querido da Argentina. Exatamente. Brasileiro, na época. E ele jogou no Japão e jogou 2 Copas do Mundo, né? Ele também, jogou 2 Copas, né? Copa do Mundo, 86 e 90. E aí a sua trajetória mais recente no futebol conhecida foi que ele fez um trabalho excelente com aquele time do Havaí no técnico. Grêmio, né? Também foi Grêmio campeão também pelo Grêmio, depois ele foi para a Arábia. E hoje ele é comentarista da Fox e da ESPN. E pela expressividade do Havaí, né? Era um time assim que conseguiu chegar... Isso, exatamente. Classificou para a Sul-Americana, foi um clube que fez uma boa
uma Legal. boa campanha. Ele mesmo, Silas mesmo. E assim, umas pessoas me orientando, né, nesse sentido. E aonde eu comecei a liderar meu coração, sabe? Cada dia mais convicção que Deus havia me chamado para poder levar o evangelho. E eu me lembro, assim, essa história, talvez ela seja bem bacana compartilhar, porque eu me lembro que um dia eu fui jogar numa cidade e lá não tinha a igreja Nazareno, eu fui visitar uma outra igreja, assim, que tem a mesma direção que a nossa, assim, mesma ensinamentos, assim. E eu me lembro que o pastor pregou lá um dia, e eu era novo ainda, né? Convertido, discernindo um pouquinho da voz de Deus, as coisas ainda. E eu lembro que ele pregou e na exposição da palavra, ele falou, Deus está chamando pessoas aqui para levar o evangelho, para um chamado específico e levar o evangelho, não só aqui onde você está, mas em outros lugares, do Brasil e no mundo. E aí meu coração começou a queimar e eu falei, que será que é isso, né? Tal. Daí ele falou assim, mas se Deus falou com você, vem aqui na frente. Eu lembro que fui eu e mais 2 meninas. Fui lá na frente, depois acabou o culto, eu chamei o pastor e falou, pastor, e agora? Eu tenho que parar de jogar bola? Como é que funciona? Ele falou, não, continua fazendo o que você está fazendo. O dia que for para você deixar o seu, essa sua profissão para servir o Senhor integralmente, você não vai ter dúvida, o Senhor vai falar contigo. Mas continua servindo Ele onde você está. E aí o que eu fiz? Aí Deus foi me moldando, foi me lapidando, foi forjando meu caráter nesse caminho. E foi aonde, quando chegou a oportunidade o momento de tomar a decisão, eu não tive dúvida nenhuma que era aquele momento. Abraçou. Legal. Tudo isso para perguntar, tudo para responder a sua pergunta. Não, cara, e é legal que... Não, Muito mas bom. é bacana isso daí. E como foi a sua experiência, a primeira missão, assim? Porque você já visitou mais de 18 países, é isso? Sim, sim. Total, sim. Eu já tive 23, 23. mas em missões 18. Missões 18 países, Legal. Assim, na verdade, a minha primeira experiência transcultural, assim, no sentido de outro país, né? Sim, Sim. Aqui no Brasil a gente já fazia algumas comunidades, alguns estados, né? Mas Isso você já não estava mais com futebol. não estava, quando eu estava ou de férias ou sem contrato. Ah, ok. Eu Então, aproveitava ainda o dentro momento de poder viajar, né? Legal. Essas oportunidades. Eu me lembro. Até interno, assim, como que era a experiência de missão aqui? Como que funcionava? Como assim? A sua experiência de missão mesmo, quando você ia a algum lugar, dentro de uma comunidade. Você diz aqui dentro do Aqui dentro do Brasil. Brasil. Isso, Ah, aqui- não. aqui Assim, Ainda nós- não transcultural. nós sempre levávamos junto com aquelas ações evangelísticas, na verdade, né? Sim. Nós fazíamos que nem, por exemplo, a gente faz hoje em dia até para o Piauí. Aí você vai lá, fura um poço, aí você vai lá e visita uma comunidade, leva o evangelho ali, faz uma parceria com uma igreja local para o trabalho continuar. Legal. Entra em contato com eles antes para poder levar o que eles estão precisando, né, no sentido, para fazer um trabalho com parceria. Então, eu ia como um atleta naquele momento, dar uns testemunhos, né, poder ajudar, outros iam nas suas vocações, Sim. poder ajudar. Era experiência, assim, mais na realidade daquela comunidade, a gente levava o que eles precisavam. Bacana. Um dentista, alguém que corta cabelo, alguém que está ali para poder ajudar Que naquilo que legal, eles precisam. bem social mesmo, amor, É né? isso, bem social. Com Isso é serviço. um evangelismo na área social. Exatamente Legal, nisso. Já agora para fora, eu lembro que em 2008 houve um ciclone chamado Nargis. Nargis que matou mais de 100 mil pessoas em Mianmar. Mianmar é um país comunista. E nesse país, eles não estavam permitindo que entrasse estrangeiros naquele lugar. E eu me lembro que vocês devem conhecer essa mulher, a Margareta. Ela é a líder da AMI, uma organização que trabalha com catástrofe ao redor do Sudeste Asiático. E ela estava numa reunião onde uma pessoa disse assim, só é possível entrar lá com o time de futebol brasileiro. E ela falou assim, ela não conhecia nenhum de nós, só sabia da missão Atletas de Cristo. Falou assim, eu tenho, ela falou, eu posso entrar em contato, eu tenho para trazer. Então ela entrou em contato com o Marcos Grava, que hoje é pastor da Igreja Batista de Santo André, aqui hoje. Legal. E aí ele entrou em contato com os atletas e nós fizemos um time de cristãos, levando 5 jogadores que jogaram pela seleção brasileira, Copa do Mundo, Que legal. e o restante atletas que estavam jogando ainda, mas eram todos cristãos. E fizemos um treinamento bacana com eles e tal, e fomos para esse lugar, Mianmar, que é um país bem fechado na época comunista, hoje um pouco mais aberto, e ali nós conseguimos entrar. É coisa de filme mesmo, aqueles caras com aquelas roupas verdes, tudo desbotada, aqueles lugares que você entra e fala, só vi filme Parece na um vida. cenário, né? Parece um Tá, cenário, cenário, parece né? um cenário, isso é verdade, aquelas casinhas todas de palha, Cinematográfico. e assim, em um país que não é desenvolvido, precário ainda,
Nós passamos por ali, nós passamos pelo Vietnã, pela Malásia e também pela Tailândia. Então nós fizemos 4 países e também passamos em Amsterdã, também um pouco, na época. Mas ali nesses países nós jogamos, levantamos recursos para construir as casas e orfanatos para esses lugares. Mas também nós ministramos em algumas igrejas, algumas delas perseguidas, outras não. Nós ali também visitamos orfanatos, visitamos comunidades. Nós fomos encorajar alguns irmãos que os irmãos locais tinham uma conexão com eles e abrir portas para os missionários, porque não deixavam ninguém entrar ali. Eu me lembro numa conversa, num lugar muito quente, assim, que tá na minha memória, assim, né? Uau, e assim, desceram um telão bem antigo e começaram a passar como os outros países estavam mandando comida por cima, e como se fosse em guerra mesmo, jogando as comidas por cima para as pessoas, porque eles não deixavam ninguém entrar lá. E aí, eu me lembro que o Marcos Grava, nesse momento, tomou a frente, ele tinha que falar inglês para ser traduzido no dialeto deles. E aí houve uma pergunta, ele perguntou assim, se nós quisermos, nossa tour chama Tour of Hope, se nós quisermos trazer pessoas para ajudar aqui, vocês abrem as portas para a gente? Pelo fato de ser atletas e por ter eles ter vindo, ele falou assim, se for por meio do Tour of Hope, vocês podem. Nisso ele fechou um acordo, onde hoje ainda tem cristãos na área médica, na área do esporte, tudo servindo lá como missionários naquele lugar. Linda. Muitas portas se abrindo. Ali foi então um pontapé assim... Foi um pontapé maravilhoso. Inicial. Tudo começou numa conversa de uma indonésia baixinha, que ousou conversar e entrou em contato conosco, e nós fomos para lá. A experiência é maravilhosa, porque vimos muitas conversões em vilarejos, sabe assim, o evangelho chegando. Imagina. A estratégia de grupos, uns tinham que falar em português o testemunho, o outro em inglês, outro traduzindo o dialeto. E ali o evangelho chegando no coração, e quando você fazia o convite para entregar Jesus, é uma sede gigante no coração deles ali, fantástica. É uma abertura... E um país budista, né? O segundo maior templo budista do mundo é ali. Né? Assim, eu acho que eu falei bastante. Vocês conciliaram, assim, não, é interessante, legal, porque você está num lugar assim, onde realmente é muito diferente da nossa realidade. Como é que vocês conciliaram essa questão da fé com aquela... Teve um pouco daquele medo, dessa situação mesmo, completamente ostensiva, né? Não sei se teve esse ambiente ostensivo. Há um medo, porque naquela época, como eu falei, hoje está bem mudado. Eu voltei para lá em 2013. Porque depois que eu parei de jogar, que eu falei, fiquei 6 meses na igreja, e depois nós fomos morar no campo missionário, eu e minha família. Nós fomos mudamos para a Malásia. E nós trabalhamos todo esse lugar. Então. Moramos lá. Quanto tempo depois? Perdão? Depois, em 2012, eu parei de jogar. 6 meses depois, a gente estava morando já. Uau. Lá no campo missionário. Que legal. E aí, meu filho tinha 3 anos, minha filha tinha 5. Assim, foi uma experiência maravilhosa. Casalzinho, né? Casalzinho, isso. Felipe e a Júlia. Quantos anos eles têm hoje? Hoje o Felipe 12 e a Júlia 14. Que bacana. E aí nós... Então, nessa época, a gente... Lógico que tinha tudo desconhecido, né? O desconhecido traz um pouco de medo, né? Sim. Naquele momento ali, a gente, graças a Deus, tinha os irmãos locais que nos orientavam. Essa é uma grande... Então vocês tinham essa grande base. Suporte, nos orientavam. Aqui você pode ser mais ousado, aqui você tem que ser um pouco mais... Porque além de nós termos contato com uma comunidade mais precária, nós também tínhamos com ministros do esporte, nós almoçávamos com governadores, né? Que nem na Malásia nós tivemos com o príncipe na mesa. Eles ditam a lei, né? E a gente conversava com eles e nessas conversas portas se abriam para que os missionários de lá de dentro, os homens de negócios cristãos, continuassem o trabalho. Né? Então, assim... Então, abertamente eles sabiam... Que nós éramos cristãos. Vocês eram cristãos. Mas não sabíamos... A princípio, eles sabiam que nós estávamos ali para levantar recursos, para construir as casas e as escolas, que era verdade. Mas não para pregar o evangelho. Entendi. Sim. Mas nós... Estavam pregando o evangelho desse jeito. Né? E nós usamos essa situação para pregar o evangelho. Exatamente. Então, sabíamos que nós íamos na igreja de domingo, tinha igreja lá, nós íamos na igreja lá também, visitar as igrejas, dávamos testemunhos nas igrejas. Né? Nós éramos bem orientados também para fazer o trabalho. Porque o que acontece? A gente chega lá não orientado, a gente quer fazer da mesma forma que aqui. Nós vivemos num país de liberdade religiosa. Lá não é. Exatamente. Então você tem que se juntar com os irmãos locais e dizer o que eu posso fazer para cooperar, para que o evangelho continue avançando através de vocês aqui. Nós viemos aqui para somar com vocês, nós viemos aqui para dividir.
Legal. Legal. Nesse Que sentido. bacana. E hoje você tá liderando esse... Hoje sim, Cultura porque a Viva. partir de 2015, depois de 2009, nós fomos para 5 países da África, fomos também na América Latina, depois estivemos na Ilha Fiji, na Oceania, rodamos alguns lugares, né, como falei, e em 2015 nós decidimos focar em um lugar só. Eu também continuei indo para a Malásia, né, para os lugares, estava ali para o Vietnã, que a gente apadrinhou um trabalho lá, eu e o Mineiro, jogador de São Paulo, né, Sim. nós apadrinhamos um trabalho missionário lá que estava ali e precisamos do Vietnã. Mas nós focamos na cidade de Melbourne, ali na Austrália. Por quê? Melbourne tem mais de 200 nações representadas e mais de 160 línguas faladas. Uau. Então nós começamos um trabalho em 2015, Marcos Grava não pôde mais. O Marcos Grava era o presidente de Atletas de Cristo no Brasil, eu era o vice naquela época. E ele falou, Fábio, eu estou na igreja, ele assumiu a igreja como pastor, eu preciso que você lidere agora. E eu comecei a liderar esse trabalho, né? Liderar eles também é tranquilo, porque são tudo gente madura, tudo gente de Deus, sabe? Gente Sim. abençoada. E aonde nós começamos um trabalho, muitos refugiados foram para lá, hoje nós temos uma escolinha com 200 refugiados lá, sendo trabalhados, enviamos 2 famílias de missionários, já estão lá, e começamos um outro trabalho ali. Agora o Mineiro mudou para lá, ele morava na Alemanha, o Mineiro foi, o Mineiro ali está mantido, tem um irmão nosso lá que é um homem de negócio. Então ele tá focado, tá? Está focado lá e vai ser um business as a mission, né? Missões e negócios, aonde o Mineiro agora começa um trabalho com imigrantes para que daqui a alguns anos a gente consiga plantar uma igreja através desse trabalho também lá. Uau. Cara, que... E assim E inclusive eu falei para o seu irmão em 2019 lá, que foi em 2019 que nós inauguramos. Inclusive essa escolinha que nós inauguramos, nós colocamos R$1 nela. O governo financiou ela toda. É mesmo. Meu Deus. Por 2 anos ele financiou ela inteira. Uau. Nós tivemos a conversa com o governo, com os deputados, com a prefeita, e aí Deus abriu as portas naquela época para nós. Os nossos líderes, desde 2008, são os mesmos que estão morando hoje na Então, Austrália. Lá se tornou então a base, assim. É a base. a base. Eles moram todos lá, Aham. né? Eles levam a vida lá e eles continuam servindo nesses lugares que têm mais necessidade. E o projeto da Tour, você tem essa base, né, que tá lá. Sim. E ele continua fazendo as visitações, como vocês, na característica que vocês... Assim, Estão na verdade, fazendo. que nem esse trabalho que nós abrimos com a escola Aham. é parceria com uma igreja. Certo. Então essa igreja continua cuidando desses líderes que nós levamos e do povo que está chegando, Sim. certo? É empoderar a igreja que está lá. Empoderar a igreja está lá e a igreja dá o suporte que precisa. Né? Já ao lado do Mineiro, é uma escola de futebol mesmo. Né? Ela está sendo aberta para que no futuro a gente plante uma igreja para que cuide da vida dessas pessoas que estão se chegando. Exatamente. Muito bom. Então nós olhamos para os imigrantes e para os refugiados. Esse é o nosso foco ali dentro. E o que eu digo assim, esse trabalho de visitações, como vocês fizeram Outros lá, países. esses países, ele continua? Continua com os missionários ali. E todos os anos, agora com a pandemia não Sim. pudemos ir, mas todos os anos nós vamos para lá. Ah, Legal. todos os Todos anos. Todos os anos Entendi. nós vamos para lá. Qual foi o lugar assim que você foi mais, se eu posso dizer, mais difícil, talvez mais assim, Olha, complicado de desenvolver algo assim? Mianmar foi um país difícil de desenvolver, no sentido pela situação no país. Pra você ter uma ideia, 2013, quando eu voltei lá, já não era mais o comunismo. Eu não sei se hoje voltou ou não, estava estudando um pouquinho das guerras que estão ocorrendo lá. Mas em 2013 o país tinha 60 milhões de habitantes, 45% tinha televisão e 45% tinha televisão e 8% tinha celular. Nossa. Então estamos falando no pleno século XXI. Uau! Né? Então assim, pra você ter uma ideia como é que ainda... Inacreditável, né? né? É. Nessa- E ali nós Mianmar é um país, Vietnã é um país assim, Hanoi tem crescido bastante, Ho Chi Minh, que é um dos pontos lá, mas também é um lugar que tem muita gente que não crê em Deus, muita gente crê em Deus. E é bem desafiador também. Bem né? desafiador, acho que acredito que é 1% a 3% de cristãos ali. No país onde eu morei, na Malásia, é um país que está se desenvolvendo, tem partes bonitas, como tem partes precárias. Ali é 9% de cristãos, contando com católico e protestante também. Né? Uau! Nossa, Mas ali bem você tem uma baixo, né? liberdade de poder
cultuar na sua igreja, mas não de pregar abertamente para um muçulmano, por exemplo, abertamente. Você tem que entendi. estreitar relacionamento Entendi. para pregar o evangelho para eles. Entendi. É. Não, é muito interessante, né? Eu tive, assim, uma parte dessa experiência que eu tive, inclusive com acho que os atletas em ação. Atrás de ação, sim, sim. Ricardo Ximenes. Muito Ximenes. O Ximenes foi... Ele foi diretor, né? Dos atletas foi... Nessa época que eu fui até 2012, o Ximenes estava em todas. Ximenes estava em todas. Todas. Ximenes é parceirão. Ele é um Ximenes amigão. aí, né? Parceirão. Você vier com a gente. Ximenes Não aqui, né, no podcast, não. Não. Na igreja. Não, ele é fantástico. tempo. Já teve Arena comigo Mag. lá também. Eu estive com eles na Espanha. Fiquei um mês com Que eles. legal. Na Espanha teve com eles lá. Quem é muito com eles era o Leandro Novaes também, Lovian. Sim, essa turma foi toda. E a. Legal, que lá legal. tem o Jorjão, né, que mora em Gales. Eu não sei se você. Já ouvi falar nele já. Jorjão, um cara Vou falar. sensacional. Um carioca morando em Gales. Com a cultura britânica, imagina. Como é que vai? Muito louco, cara, assim, eu aprendi muito com eles lá, foi muito legal também. Então eu fico imaginando nessa experiência. O atleta de Cristo hoje, ele existe. Ele continua, Marcos tá? Grau continua na presidência. Eu precisei em 2018, 17, eu fiquei 4 anos à frente na vice-presidência. E aí eu precisei deixar devido ao trabalho da igreja local, que estava bastante, né? Ela exigindo muito. Eu deixei, continuei liderando essa tour que nós fazemos, mas não mais é tão intenso nos atletas que eu não estava tendo mais condições, né? Era família, era filhos, era igreja local, era jovens, era organizar a viagem e era bastante responsabilidade. Então eu me organizei direitinho para passar o bastão e seguir adiante. O Atletas foi uma iniciativa, né? Um projeto assim incrível, assim, né? Incrível, principalmente, de alcance, né? principalmente nos anos 80 e 90. Foi um ano que alcançou muita gente. Pra você ter uma ideia, é bom relembrar a história, né? Porque um povo sem memória é um povo sem história. Exatamente. E assim, em 1981 nasceu, junto com o João Leite, a esposa dele. A esposa dele jogava vôlei, que deu o nome Atletas de Cristo. Em 1984 oficializou. Aí veio Alex Dias Ribeiro, esteve com a gente também. Né, o Sila, Jorginho, esses homens que naquela época era mais difícil ser cristão, atleta cristão ainda. E eu me lembro que nessa época nós não tínhamos celular, essas coisas tão fáceis de e-mail. Eles enviavam as cartas com selo para os lugares. Então eles enviaram um jornalzinho com os testemunhos de todos para 3 milhões de pessoas. Uau. E todas as pessoas depois que lessem os testemunhos, que lessem as partes da palavra, que desejaram entregar o coração para Jesus, deveriam escrever de volta, colocar na carta, selar e enviar. Então precisava de um... Realmente o cara realmente entregou para Jesus. Processo, né? Eles receberam mais de 600 mil cartas de pessoas que se decidiram com Jesus. Uau. Meu Deus. Estou dizendo naquela época. Projeto Entendeu? lindo. Então assim você vê o era alcance. O meio de comunicação mais era efetivo, o meio de comunicação mais efetivo. Você tinha um esforço, né? Exatamente. Você tinha um processo ali para exatamente. Eu tenho que ir lá pagar, né? Comprar envelope, pagar o selo, sei lá, colocar no correio e dizer que eu entreguei minha vida para Jesus. Que bacana. Meu Deus. Assim, foram muitas vidas alcançadas e continuam. E hoje, como essas barreiras foram quebradas, os atletas estão tendo mais acesso às igrejas, né? Estão podendo frequentar as igrejas. Porque eu lembro, eu ainda menino, assim, que acompanhava futebol, na Copa de 94, aí eu tinha uma fita cassete, né? Do testemunho galera do Jorginho, nem sabe o que é do isso. Tafarel. Isso mesmo, isso mesmo. Eu aquilo ali por muitos anos, assim. A galera nem sabe o que é fita cassete. A galera nem sabe, né? Uhum. Então vai ficar curioso aí, puxa no Google. Eu fico imaginando, né, eu menino ali, o impacto que aquele tinha na vida de um não cristão, né, cara? Sim. Não, demais. Eu atleta novo, ouvi o que o Tafarel estava dizendo. Para mim, o Tafarel ia falar, ele era a pessoa, o ícone pra gente. Hoje, né? Eu olhava e falei, eu quero ouvir o que ele está dizendo. Então, isso realmente influencia. E depois que você se torna um profissional, depois que você também começa a ter um acesso à base, você vê a influência que você tem nos meninos da base, como os profissionais tinham na minha vida quando eu era da base. Que legal. Então aí você usa isso para poder levar o evangelho a eles. Isso é bom que demais. legal. Que legal. Sim, foi referente. E em relação ao ministério, como que foi que desenvolveu? Você também tem o seminário de teologia, né? Sim, com a Igreja Nazarena, nós temos um seminário, né, no Brasil e também em outros lugares.
Nós, lá na Igreja Nazareno, eu vim em 2012, eu vim integralmente, depois a igreja me enviou com mais um parceiro para o campo missionário, ficamos ali um ano, retornamos em 2014 e eu estava responsável no momento com a área de missões e com Atletas de Cristo naquela época ainda, tanto local quanto Brasil. Depois de alguns meses nós ficamos sem pastor, de jovens na igreja, e o pastor me convidou. A princípio eu recusei o convite, porque eu tinha convicção que não era para ir. Depois ele me chamou novamente e eu disse para ele que não gostaria, tal, né? Porque a responsabilidade também grande, né, naquele momento, e tantas outras coisas para fazer. E ele insistiu pela terceira. E ele falou para mim, olha, a liderança me procurou, né? Disseram que eu já tinha um contato com bastante pessoas ali, né? Sim. Falou, a liderança me procurou para que eu insistisse mais uma vez que eles estão orando. Falei, pastor, eu vou orar, conversar com a minha esposa, vou procurar conselhos, na multidão de conselhos da sabedoria, depois eu respondo para o senhor. E nessa busca, o senhor falou ao meu coração, o coração da minha esposa, e nós aceitamos o convite de assumir a juventude ali da Igreja Nazarena, assumimos, viemos para a equipe pastoral, e aí o desafio que eu falei, aí o Atleta de Cristo, que estava a vice-presidência no Brasil, o Atleta de Cristo local, a juventude ali, que é uma juventude expressiva, né? E assim, a igreja no sentido, porque não ficou só no jovem, daqui a pouco estava pregando de domingo, daqui a pouco estava cuidando das coisas. Você se relaciona com a vida da igreja, né? Exatamente. E assim, mas foi apaixonante. Assim, apaixonante ver as vidas sendo transformadas, alcançadas, ver o povo se rendendo a Cristo, é apaixonante. Imagino. E assim, tem os momentos de seus conflitos, suas crises, suas angústias, somos seres humanos, mas a hora que você olha para o chamado, um dia um amigo meu falou assim, você virou pastor? Eu falei, não virei pastor não, porque ninguém vira pastor, quem vira, desvira. Eu falei, fui chamado, porque quem sustenta a gente em qualquer momento de crise, de conflito, de adversidade, é o chamado. É o chamado, Deus sustenta, você foi chamado, então você permanece. E assim, eu amo a juventude ali, amo a igreja ali, Deus tem abençoado. A minha esposa, por exemplo, a família dela, ela fala que eu sempre falo isso, né? Na Igreja Nazarena, a família dela completou 50 anos esse ano, na nossa igreja. Uau. Já estão há 50 anos lá. Imagine eu... História, hein? Imagine eu, novo convertido, com um ano de conversão, começando a namorar ela. A pressão que foi naquela igreja. A pressão que foi naquela igreja lá. Até bibliada eu tomei na cabeça. Mas tranquilo. Teve que decorar o Salmo 119. Mas Salmo 119, tinha que falar tudo ali direito. Eu nem falava nada, achava que eu só orava. Eu falava, deve ser de oração, pelo menos, esse menino. Pelo menos de oração. Imagina que foi. Mas foi esse chamado. Assim, você falou que você desenvolveu rápido, né? Você tinha um apoio, Gui, é verdade? Sim, isso influencia muito, né? Sem dúvida. Espiritualmente. Sem dúvida nenhuma. E assim, Deus foi derramando graça sobre a vida. É tudo fruto da graça, né? Tá fluindo. Tá fluindo. Me perguntaram esses dias num podcast também qual que era o segredo do ministério sólido e frutífero, né? Eu disse a graça de Deus na minha vida, né? A graça de Deus é a esposa que eu casei. Que as pessoas precisam entender muito bem. Né? Eu falei a equipe que eu trabalho. Inclusive ela tá aqui, né? Ela tá aqui, Juliana tá ali, uma benção, gente, e tal. Assim, eu falo que quando eu tava falando com o Felipe aqui antes, que quando ela é tão quietinha, que ela é quieta, se tem um fruto do Espírito que é visível, é a longanimidade. Assim, e ela eu falei, quando eu conheci ela... A minha é a paciência. É minha esposa paciência? Tem paciência bastante. Comigo, né? Tem paciência. Desenvolveu bastante isso. E aí eu falei que eu comecei a falar com ela em Libras, né? Porque não sei se ela era muda ou não, porque eu falava, ela muito quietinha, né? Eu comecei a falar em Libras, ela falou, oi, eu falei, ela fala, então tudo bem, parei de falar em Libras. Mas a Juliana é um suporte, né, comigo gigante, um apoio. A equipe que eu trabalho é fantástica, a juventude lá é preciosa e a liderança, né? Os pastores que me abençoam e que me dão toda a liberdade para poder exercer o meu ministério. Que bênção. Então isso tem sido maravilhoso. Eu falei bastante hoje, hein? Não, mas tá bom, mas tá gostoso. Quais as marcas você tem visto assim na juventude que vocês têm liderado lá, né? Só pra... A gente não tinha falado, apresentado. O pastor Mica é o pastor na igreja Nazareno. Central, lá de né? Central ali. O pastor Flávio Valvassoura. Isso, o pastor Valvassoura é nosso pastor sênior lá hoje. Isso aí. Pastorzão. Quais as marcas você tem visto, assim, características da juventude que você tem liderado? Eu tenho visto uma juventude, assim, eu vou
Para eu falar isso, eu vou te contar uma história. Eu lembro que quando eu vim, eu perguntei, quando eu aceitei o desafio de ser pastor de jovens lá, porque assim, lá tem vários jovens de várias profissões, alguns bastante universitários, outros pós-graduados, alguns servem algumas áreas e tal. E eu me ajoelhei, eu lembro que eu fiz um propósito de, durante 4 meses na igreja, 5 da manhã às 7, das 5 às 6 eu orava, das 6 às 7 eu lia a palavra e começava o dia. E eu me lembro que eu orei e falei, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Tinha tanta gente melhor para pôr no olhar humano, com mais capacidade, com mais eloquência, com mais diploma, né? Tem gente que tem mais doutorado, poderia sê-los. E eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração. Eu falei, eu te levantei aqui para atraí-los a mim, porque eu sei o que fazer com eles. Eu quero que eles me amem. Isso que eu quero. Eu lembro que essa foi uma resposta. Então, a característica da nossa juventude, ela se tornou uma característica de um povo de busca. Se você for num desafio de oração na nossa igreja, assim, que a gente faz esporadicamente, assim, em 2 meses, em 1 mês e meio, de 10, 12, 21 dias, você vai encontrar uns 300 jovens orando lá. Uau. Eles vão lá, 200, 300 jovens orando lá, eles estão orando, estão buscando a Deus. Então, é um povo que busca a Deus, sabe? A palavra de Deus. E na área que eles desenvolvem, eles não aprendem na faculdade, essa área aí. Sim. Mas nessa área espiritual, a característica deles tem sido um povo apaixonado por Jesus, pela palavra dele. Sim, muitos estão vindo das faculdades, sendo alcançados por Jesus, eles estão realmente levando o evangelho para esses lugares. Né? Legal. Tem sido existe uma estratégia específica hoje para o campo da faculdade, assim? Então, ou assim, ainda não? É bem... eu não teria hoje dizer assim. A única coisa que nós fazemos lá, nós temos uma área de jovens 17, 18, 20 anos, até 22, que em 15 dias, todas as sextas-feiras, nós nos reunimos às 11 horas da noite, num espaço que nós temos na igreja, que ele é acústico. Quando eles saem da faculdade, eles arrastam a galera deles. E lá tem um evento das 11 até 1 da manhã. Uau, que legal. Um evento bem eles vão para lá. aberto, Daí eles chegam lá na igreja, lá, os caras vão dar um rolê lá na igreja e tal. Daí eles vão lá na igreja, e aí a administração, louvor e tal. Eles têm uma forma de abordar. E muitos universitários têm vindo através desse trabalho. Você chega lá, você vai nesse espaço aí, por exemplo, você vai encontrar das 11 a 1 da manhã, cerca de 220 jovens lá dentro. Uau. Nesse ambiente, assim, é lindo demais. É lindo que Deus tem feito. Isso realmente é fruto da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Caramba, que legal. E até pra gente a gente queria ficar mais tempo aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, né? Então pra galera vai ver depois, mas a gente tá aqui no Mag de Verão, né? Então a Mica veio pra falar no Mag de Verão, a gente tá aproveitando o Mag Talk. E eu que agradeço. O que um líder de jovens, Mica, com a experiência que vocês têm tido, ele precisa saber? Ele precisa saber, primeiro, é lógico que ele precisa saber da palavra de Deus, ter um bom conteúdo. Segundo, o público que ele está cuidando, as pessoas que ele está cuidando. Eu sempre digo que quanto mais perto das pessoas, você sabe mais a necessidade delas. Né? Porque se a gente for... Eu sempre falo que Deus deu uma visão específica para cada um em cada ambiente. A visão que ele deu para alguém lá no sul, talvez não seja a mesma que ele está dando para a gente aqui. Por quê? Porque o público aqui assiste outras coisas, ouve outras coisas, está enfrentando outras coisas na faculdade. Eu preciso estar inteirado do que está acontecendo. E mais próximo deles foi o que eu escolhi quando eu vim para pastorear. Eu escolhi recusar os convites de pregar todos os sábados em outros lugares, a não ser que fossem amigos mesmo que chamassem, para poder estar com eles, pastoreá-los de perto, para poder visitá-los, para poder tomar um café com eles, para eles ir na minha casa. Então eu comecei a criar esse relacionamento de proximidade. Está aqui o Gui, está aqui a Tami, que sabem disso, eles frequentam a minha casa, eles vão na minha casa, eles ficam lá bem à vontade. Um dia eles saíram lá 6h pouco da manhã. Então, tá bem à vontade mesmo. Ali, e a Tami que vão casar em abril. Tá lavando né? louça. Todos estão convidados aqui nesse todos podcast. Todos estão convidados. A gente vai passar o endereço. E aí eles E assim eu gosto de estar perto deles. Legal. Saber o nome deles, estar junto com eles. Apesar de ser uma juventude, eu falei assim, grande, eu gosto de estar junto.
e está estando perto, você sabe da necessidade, você sabe que eles estão precisando, você sabe como ministrar. E você também vai treinando pessoas, né, para ministrar o coração deles também. Então, é você entender o rebanho que Deus confiou. Procure saber o estado das suas ovelhas, a Bíblia diz, e cuida bem do teu rebanho. Então, procure saber o estado das pessoas que estão contigo e cuide bem deles. Cuidar bem deles é ser padrão para eles no procedimento, na pureza, no amor, na fé, né, como diz a palavra. Cuidar bem deles é ouvi-los, é também confrontá-los em amor muitas vezes, é corrigi-los em amor, é encorajá-los e também dar a eles um conteúdo que é a palavra de Deus, para que eles tenham sustentabilidade para viver a vida deles todos os dias. E você pegou num gancho, isso é profundo que você está falando, principalmente essa parte do confrontar em amor, né? Que hoje você pega uma geração cada vez mais assim, independente, com todo tipo de cultura, né, que a gente vem se formando, e como que um líder realmente ele é uma característica importante, né? Sim, é necessário, porque muitos estão crescendo sem referência. É isso aí. Sem referência, porque muitos estão fundamentados em nada, porque não tem verdade absoluta. Nós temos a verdade absoluta, nós estamos fundamentados nela. E quando nós somos a referência, que eles não encontram em casa às vezes, que eles não encontram na faculdade às vezes, que eles não encontram nos amigos às vezes, eles agora começam a te olhar de uma forma diferente. E nós não devemos abrir concessão naquilo que é a verdade. Nós devemos expor a verdade, mas ela em amor. Confrontar com verdade, mas em amor. E assim, no começo, às vezes, as pessoas não gostam um pouquinho, mas eles vão entendendo que é por amor a eles. Por isso que eu falo, às vezes você traz um ensinamento lá em cima, uma palavra de confronto, que doeu, mas lá embaixo ele sabe que você o ama, que você o abraça, porque está com você, está junto com você, está te ajudando a vencer todas aquelas lutas que você está querendo. Então, assim, é necessário o confronto, é necessário sim o confronto, expor a verdade em amor. Eu ouvi algo um tempo atrás muito interessante. Primeiro, nós somos chamados para ser padrão para os fiéis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós somos chamados para viver a verdade, expor a verdade, né? Terceiro, fomos chamados para amar. Agora, quem convence o Espírito Santo, quem vai julgar o Senhor. Então, essa é a nossa função. Isso aí. Não vamos fazer o quarto e o quinto que é dele. Exatamente. Bom demais, né? Muito bom, muito bom. E eu agradeço vocês aí. É uma honra demais estar com vocês bom. aí em casa aí. Que Deus abençoe a vida de vocês muito. O privilégio é nosso, viu, Mica? A gente poderia ficar aqui muito mais, né, Udi? Desculpa falar rápido assim. Hoje tem umas 15 perguntas ainda aí. Umas 15. Vou tirar aqui da cartola, ó. Mas de fato, né? Quando o papo flui tão gostoso, é a graça de Deus. E eu tô muito grato por você aceitar o nosso convite e também por agregar tanto aqui nesse bate-papo aqui com a nossa galera aí do Mag. E eu agradeço vocês, a equipe toda, a Gabi, o Felipe aí, que tá aqui no backstage, aqui, tranquilo. Né? Agradecer vocês também, todos que estão aqui conectados conosco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Tamo junto, galera. Aí, tamo junto. Valeu, Fábio Mica. Na graça. Você crescer muito. Valeu. É isso aí.